Mística Cidade de Deus, capítulo 13, livro 5, tomo 4, de Maria Santíssima. Livro 8, perdão. Maria Santíssima celebra com seus anjos outros favores e festas, especialmente a sua apresentação no templo e as festividades de São Joaquim, Santa Ana e São José. A gratidão assegura os benefícios. A gratidão pelos benefícios que a criatura recebe do Senhor é virtude tão nobre que por ela mantemos um santo comércio com Deus rico e liberal. Ele nos dá seus bens. E nós, pobres e humildes, lhe agradecemos reconhecidos. É próprio de quem dá, sendo liberal e generoso, contentar-se com o agradecimento do necessitado que precisou receber. O agradecimento é retribuição breve, fácil e agradável que satisfaz o doador e o inclina a continuar beneficiando o agradecido. Se isto acontece até entre os homens de coração generoso, muito mais será certo que será entre Deus e os homens, porque nós somos a própria miséria e pobreza, enquanto Ele é o mais rico de todos. Conforme Romanos 10, 12. E liberalíssimo. Se tem alguma necessidade, não é de receber, mas de dar. Sendo este Senhor tão sábio, justo e reto, nunca nos despreza por sermos pobres, mas sim se formos ingratos. Deseja dar-nos muito, mas para lhe sermos agradecidos, dando-lhe a glória, honra e louvor que se encerram na gratidão. Esta correspondência aos menores benefícios move-o a outros maiores. Se os agradecemos, multiplica-os, pelo que só quem é humilde e grato tem a garantia de seu favor. Maria, mestra da gratidão. A mestra desta ciência foi Maria Santíssima. Tendo só ela recebido a plenitude dos benefícios que a onipotência pôde comunicar a uma pura criatura, não esqueceu um só deles, nem deixou de os reconhecer e agradecer com a máxima perfeição que de uma criatura se poderia exigir. Para cada uma das graças naturais e sobrenaturais que reconhecia ter recebido, dedicava especiais cânticos de louvor, de agradecimento e outras admiráveis práticas, mediante as quais as relembrava, oferecendo alguma especial retribuição. Durante o ano, tinha dias marcados e nestes dias horas determinadas, nas quais rememorava estas mercês e as agradecia. A todos estes atos de solicitude acrescentava-se a do governo da Igreja, da instrução dos apóstolos e discípulos, a orientação pelos que a consultavam e os quais eram inumeráveis. A ninguém se recusava nem faltava necessidade alguma dos fiéis. A atividade de Maria assemelhava-se à de Deus. Se o agradecimento digno comove tanto a Deus e o inclina a aumentar seus benefícios, que pensamento poderá imaginar quanto lhe cativaria o coração aquele que sua mãe prudentíssima lhe dava por seus elevados e inumeráveis favores? Pelo perfeito amor, humildade e louvor que oferecia por todos em geral e para cada um em particular? Em sua comparação, nós, os outros filhos de Adão, somos tardos, ingratos e tão pesados de coração que já fazemos um pouco, já nos parece muito. A oficiosa e agradecida rainha, entretanto, o muito lhe parecia pouco, e fazendo o máximo julgava-se remissa e menos diligente. Em outra ocasião dissemos que a atividade de Maria Santíssima era semelhante à de Deus, ato puríssimo que age pelo próprio ser, sem poder cessar suas operações infinitas. Desta perfeição e excelência da divindade, nossa grande rainha teve uma inefável participação, pela qual toda ela parecia um agir infatigável e contínuo. Em qualquer pessoa, a graça não tolera ficar ociosa. Em Maria, que a possuía sem imperfeição e a nosso modo de entender, fora da medida comum, não era muito que lhe fosse dada tão alta participação do ser de Deus e do seu modo de operar. Admiração e louvores dos anjos. Não posso encarecer mais.
nem manifestar melhores de segredo do que com a admiração dos santos anjos que mais claramente o presenciavam. Muitas vezes acontecia que, maravilhados com o que contemplavam em sua grande Rainha Senhora, falavam ora entre si, ora com o Senhor, dizendo: Poderoso, grande e admirável é Deus nesta criatura, mais do que em todas as suas obras, nela a natureza humana nos ultrapassa de muito. Eternamente seja bendito e exaltado teu Criador, ó Maria. És o encanto e a beleza de toda a linhagem humana. És santamente invejada pelos espíritos angélicos. És a admiração dos habitantes do céu. És a maravilha do poder de Deus, a ostentação de sua destra. O compêndio das obras do Verbo manado. Perfeito retrato de suas perfeições, cópia de todos os seus passos, em tudo semelhante àquele que formaste em teu seio. És a digna mestra da igreja militante e especial glória da triunfante, honra do nosso povo e reparadora do teu. Todas as nações conheçam tua virtude e grandeza, e todas as gerações te louvem e bendigam. Amém. Os anjos admiram a Virgem. Com estes príncipes celestiais celebrava Maria Santíssima as memórias das graças e dons que recebera do Senhor. Convidá-los para a ajudarem neste agradecimento procedia não só de seu ardentíssimo amor que tudo lhe inspirava na insaciável sede produzida pelo fogo da caridade, mas nascia-lhe também da profunda humildade, pela qual se reconhecia mais devedora que todas as criaturas. Assim convidava-as para a ajudar em saldar esta dívida, ainda que ninguém, a não ser ela, podia dignamente pagá-la. Com esta sabedoria, trasladava a corte do Supremo Rei para o seu oratório na terra e do mundo fazia um novo céu. A festa da apresentação no templo. Todos os anos celebrava o dia do aniversário de sua apresentação no templo. Começava na véspera à tarde, passando toda a noite em exercícios e ação de graças, como dissemos, da Conceição e Natividade. Reconhecia o benefício do Senhor a ter levado a sua casa em tão tenra idade e todos os favores que recebeu enquanto ali esteve. O mais admirável nesta festa é que, estando a grande Senhora das Virtudes cheia da divina sabedoria, recordava as recomendações e doutrinas que o sacerdote e sua mestra lhe haviam dado. Em sua infância no templo, o mesmo fazia com o que aprendera de seus pais, santos pais Joaquim e Ana, e depois o que nos apóstolos tinha observado. Tudo o praticava no grau conveniente à sua idade adulta. Ainda que para todos os seus atos bastava o superior ensinamento de seu Filho Santíssimo, rememorava o que havia recebido de qualquer pessoa. Em matéria de se humilhar e obedecer como inferior, deixando-se instruir, não deixava passar a oportunidade de praticar estas virtudes. Ó, quanto sublimou as lições dos sábios! Não te apoies em tua prudência, nem sejas sábio contigo mesmo. Não desprezes os avisos e doutrinas dos presbíteros, e vive sempre de acordo com seus conselhos. Não queirás saber as coisas que vos ultrapassam, mas acomodai-vos às humildes. A divindade, templo da Virgem. Quando celebrava esta festa, a grande rainha sentia alguma saudade do retiro que gozara no templo. Não obstante haver prontamente obedecido ao Senhor para deixá-lo e realizar os altíssimos desígnios que ele tinha em vista, como que para compensá-la deste sacrifício, concedia-lhe especial favor. Descia do céu com magnífica majestade e a comitiva de anjos, como em outras ocasiões, ao oratório da bem-aventurada mãe, e lhe dizia: Minha mãe, minha pomba, vinde a mim, vosso Deus e vosso Filho. Quero dar-vos templo e morada mais alta, mais segura e divina em meu próprio ser. Venha, caríssima amiga, a vossa legítima habitação. A estas ternas palavras, os serafins levantavam do solo sua rainha, porque na presença de seu filho ficava sempre prostrada, até que a mandasse levantar. Ao som de celestial música, colocavam-na à direita do Senhor. Logo ela sentia a divindade de Cristo enchê-la toda de sua glória como um templo.
envolvendo-a como um peixe mergulhado no mar. Nesta união e contato divino recebia novos e indizíveis efeitos, porque lhe era dado um gênero de posse da divindade que não posso explicar. Embora não visse a Deus face a face, sentia a Divina Mãe grande satisfação e júbilo. Os patriarcas e profetas. A prudente mãe intitulava esta graça meu altíssimo refúgio e morada. E a festa chamava da festa do ser de Deus, fazendo admiráveis cânticos para a expressar e agradecer. A finalidade deste dia era agradecer ao Onipotente pelos antigos patriarcas e profetas, desde Adão até seus pais naturais, nos quais encerrou-se o seu número. Agradecia a todos os dons da natureza e da graça que o poder divino lhes dera, por tudo o que profetizaram e pelo mais que deles contam as sagradas escrituras. Dirigia-se depois a seus pais São Joaquim e Santa Ana e agradecia-lhes por terem oferecido ela ao templo, logo nos primeiros anos de infância. Pedia-lhes que na celestial Jerusalém, onde gozavam da visão beatífica, agradecessem por ela este benefício e pedissem ao Altíssimo a ensinasse a ser grata e a conduzisse em todas as suas ações. Amém. Por fim, voltava a lhes pedir que dessem graças ao Onipotente por havê-la criado isenta do pecado original, a fim de a escolher por mãe. Nossa, que lindo! Estas duas graças, ser imaculada e mãe de Deus, sempre as considerou inseparáveis. Festa de São Joaquim e Santa Ana. Os dias de São Joaquim e Santa Ana celebravam quase com as mesmas cerimônias. Eles desciam do céu ao oratório com Cristo, nosso Salvador, e multidão de anjos com estes dava graças ao Senhor por lhe ter dado pais tão santos e conforme a divina vontade, e pela glória com que os tinha remunerado. Por todas estas obras o Senhor fazia novos cânticos com os anjos, e estes os repetiam com música sonora e suavíssima. Nestas festividades de seus pais acontecia ainda que os anjos da rainha e outros que desciam das alturas, seguindo a ordem de suas jerarquias, explicavam à grande senhora um atributo ou perfeição do ser de Deus e outro do verbo humanado. Este divino colóquio era para ela de incomparável júbilo e novo incentivo de seus amorosos afetos, enquanto São Joaquim e Santa Ana recebiam um grande gozo acidental. Ao terminarem estes mistérios, a grande senhora pedia a bênção a seus pais, e eles voltavam ao céu, permanecendo ela prostrada em terra a agradecer aqueles favores. Festa de São José. Na festa de seu santo e castíssimo esposo, São José, celebrava o desposório, pelo qual o Senhor lhe o dera por companheiro fiel para velar os mistérios da encarnação do Verbo e realizar com tão alta sabedoria os segredos e obras da redenção humana. Como todas estas obras dos eternos desígnios do Altíssimo estavam guardadas no prudentíssimo coração de Maria, que as conhecia e apreciava dignamente, era inefável o gozo e a gratidão com que celebrava sua memória. No dia de sua festa, o santo esposo José descia do céu fulgurante de glória, acompanhado de milhares de anjos. Com grande alegria celebravam a solenidade, cantando hinos que a Divina Mestra compunha para agradecer as graças que seu santo esposo e ela haviam recebido do Altíssimo. Obras de caridade. Depois de ter passado muitas horas nesses atos de culto, ainda empregava outras, falando com o glorioso São José sobre as perfeições e atributos divinos. Na ausência do Senhor, eram estas as palestras em que mais se deleitava a mãe amorosíssima. Ao despedir-se do santo esposo, pedia-lhe rogasse por ela na presença da divindade e a louvasse em seu nome. Encomendava-lhe as necessidades da Santa Igreja dos Apóstolos e pedia-lhe a bênção. O glorioso santo voltava ao céu enquanto ela continuava em seus atos de humildade e agradecimento, conforme costumava. Passo a advertir duas coisas. Primeira, nestas festividades, quando seu filho vivia no mundo, costumava mostrar-se a sua Mãe Santíssima transfigurado como no Tabor. Esta graça fez muitas vezes para só ela, e principalmente nessas festas. Era alguma recompensa pela sua íntima devoção e humildade, renovando-a toda com os efeitos divinos que dessa maravilha lhe resultavam. Segunda advertência, para celebrar estes favores, além de tudo o que se disse à grande rainha, acrescentava outra prática, digna de sua piedade e de nossa atenção.
Nos dias já descritos e noutros que direi adiante, alimentava muitos pobres, preparando-lhes a comida e servindo-os pessoalmente de joelhos. Para isto, ordenou ao evangelista trazer os pobres mais necessitados, e o santo assim fazia. Preparava ainda outra refeição mais saborosa para enviar aos pobres enfermos nos hospitais, e depois ia visitá-los e consolá-los com sua presença. Este era o modo como celebrava Maria Santíssima suas festas, ensinando aos fiéis, para serem agradecidos em tudo quanto lhes fosse possível com os sacrifícios de louvor e boas obras. Doutrina que me deu a grande Rainha do Céu, Maria Santíssima, ingratidão humana. Minha filha, o pecado da ingratidão a Deus é um dos mais feios que os homens cometem. Com isto, se fazem mais indignos e aborrecíveis aos olhos do Senhor e dos santos que têm uma espécie de horror por essa detestável grosseria dos mortais. Apesar desta culpa lhe ser tão perniciosa, é a que todos cometem com maior descuido e frequência. Para compensar em parte este ingratíssimo e geral esquecimento de seus benefícios, quis o Senhor que a Igreja, em comum, suprisse a falta de seus filhos e dos outros homens. Por isto, faz a Igreja tantas orações, petições e sacrifícios em seu louvor e glória. Esta verdade, porém, não dispensa a gratidão que cada um deve, em particular, pois também os favores e graças da sua liberal e atenta providência são feitos não só a todos os fiéis em geral, como também a cada um em particular. Gratidão imperfeita. Quantos há que, durante toda a sua vida, nunca fizeram um ato de verdadeiro agradecimento a Deus que lhe a deu e conserva, que lhes concede saúde, força, alimentação, honra, riqueza e outros bens naturais e temporais. Outros, às vezes, agradecem estes benefícios não tanto porque amam verdadeiramente a Deus, mas pelo amor de si mesmos, pelo gozo e satisfação que sentem na posse dessas coisas terrenas e temporais. Conhece-se essa disposição imperfeita por dois sinais. Primeiro, quando perdem estes bens terrenos e transitórios, se entristecem, irritam e desconsolam, e não sabem pedir, estimar e pensar em outra coisa, pois só amam o que é transitório. Muitas vezes é graça do Senhor privá-los da saúde, honra, riqueza e outras coisas semelhantes, para que não se entreguem a elas, desordenada e cegamente. Eles, porém, consideram essa perda infelicidade e agravo. Deixam o coração ir sempre após o que acaba e perece, para com isso perecer também. Ingratidão pelos benefícios espirituais. Segundo o sinal, com o cego apetite das coisas transitórias, não se lembram dos benefícios espirituais, nem sabem reconhecê-los e agradecê-los. Esta indigna culpa é tremenda entre os filhos da Igreja, a quem a misericórdia infinita, sem mérito de ninguém, quis trazer ao caminho seguro da eterna vida, aplicando-lhes de modo singular os méritos da paixão e morte de meu Filho Santíssimo. Cada fiel que hoje se encontra na Santa Igreja poderia ter nascido em outras épocas, antes da vinda de Deus ao mundo. Poderia ter sido criado entre pagãos, idólatras, hereges e outros infiéis, onde encontraria eterna condenação, sem o terem merecido. Deus chamou-os à fé, dando-lhes conhecimento da segura verdade. Justificou-os pelo batismo, deu-lhes sacramentos, ministros, doutrina e luz da vida eterna. Colocou-os no caminho certo, ajuda-os com auxílios, perdoa-lhes quando pecam, levanta-os quando caem, espera-os para o arrependimento, chama-os com misericórdia e os recompensa com mão liberalíssima. Defende-os por seus anjos, dá-se a si mesmo em penhor e alimento de vida espiritual, e para isto acumula benefícios sem número e medida, não passando dia e hora em que não cresça a dívida do homem. Abuso dos benefícios recebidos. Dize minha filha, que agradecimento se deve a tão liberal e paternal clemência, e quantos são os que o têm como devem? O mais admirável benefício é que esta ingratidão não tenha conseguido fechar as portas e secar a fonte desta misericórdia, porque infinita
A raiz principal de onde se origina tão incrível desagradecimento nos homens é a sua desmedida ambição e cobiça pelos bens temporais aparentes e transitórios. Desta insaciável sede nasce sua ingratidão, como desejam tanto as coisas temporais, tudo quanto recebem lhes parece pouco, não agradecem estes benefícios, nem se lembram dos espirituais. Com isso se tornam ingratíssimos tanto por uns como por outros. A esta pesada estultice, idiotice, né? Costumam acrescentar outra maior, que é pedir não só o que necessitam, mas ainda coisas de seu capricho, como carro, né? E que servirão para sua perdição, né? Ganhar na loteria. Entre os homens não fica bem pedir benefícios a quem se ofendeu, ainda menos se for para continuar a ofendê-lo. Com o que se pede? Que razão há, portanto, que um homem baixo e terreno, inimigo de Deus, lhe peça vida, honra, saúde, riqueza e outras coisas que nunca soube agradecer e delas só usou para ofender ao mesmo Deus? Ingratidão, sinal de reprovação. A isto acrescente-se que jamais lhe agradeceu o benefício de o ter criado, redimido e de o ter chamado, esperado, justificado, de lhe ter preparado a mesma glória que ele possui. Se o homem quer alcançá-la, é claro que será desmedida a temeridade e audácia a pedi-la, quando se tornou tão indigno pela ingratidão e se não solicita o conhecimento e dor de tal ofensa. Asseguro-te, caríssima, que este pecado tão frequente de ingratidão a Deus é um dos maiores sinais de reprovação para os que o cometem com tanta indiferença e descuido. É também mau sinal que o justo juiz conceda bens temporais aos que lhes pedem, esquecendo-se do benefício da redenção e justificação. Estes tais, esquecendo os meios para alcançar a vida eterna, pedem o instrumento de sua morte, e a concessão não lhes é favor, mas castigo de sua cegueira. A humildade é agradecida. Mostro todos estes males para que o temas e deles fujas. Entende, porém, que teu agradecimento não há de ser comum e ordinário, porque o que recebes excede ao teu conhecimento e ponderação. Não te deixes enganar, retraindo-te sob o pretexto de humildade, para não as conhecer e agradecer como deves. Não ignoras o empenho que o demônio emprega para conseguir que não aproveites dos favores que o Senhor e eu te concedemos, levando-te a crer que esses bens e essa verdade são incompatíveis com as tuas faltas e misérias. Acaba com este engano, sabendo que serás tanto mais humilde quanto mais atribuires a Deus os bens que de sua generosa mão recebes. Quanto mais devedora te achares, mais pobre te sentirás para a restituição, vendo-te incapaz de satisfazer qualquer dívida, por pequena que seja. Conhecer esta verdade não é presunção, mas prudência. Querer ignorá-la não é humildade, senão estultice muito repreensível. Não podes agradecer o que desconheces, nem podes amar muito se não te sentes estimulada e obrigada pelos benefícios. Temes perder a graça e a amizade do Senhor, deves temer também não colaborar com ela e inutilizá-la, pois a que te foi concedida bastaria para justificar muitas almas. Há muita diferença entre temer com prudência, perder a graça e duvidar dela e não lhe dar crédito. O inimigo astutamente procura enganar-te nisso, e em vez do temor santo quer te incutir incrédula obstinação, cobrindo-a com capa de boa intenção e temor santo. Teu temor deverá estar em guardar o teu tesouro e aspirar à pureza de anjo, imitando-me com desvelo e praticando toda a doutrina que para isso te dou nesta história. Fie-te.